Fala pessoal, vamos então dar início à terceira e última parte do nosso curso de Introdução à Astronomia. Vai continuar aumentando, a escala do nosso objeto de estudo. A gente começou na primeira parte falando mais sobre sistema solar, os planetas do sistema solar e o próprio Sol. Na segunda parte a gente focou um pouco mais no tema de estrelas. Então agora a gente vai aumentar mais ainda essa escala. Nessa terceira parte nós vamos falar sobre a nossa galáxia, sobre as outras galáxias e sobre cosmologia. Então, na aula de hoje, eu estou combinando todo o assunto sobre a nossa galáxia nessa aula e também incluindo um pouco sobre o meio interestelar, para fazer essa ponte entre o nosso assunto das estrelas e o nosso assunto da nossa galáxia, que é o tema da aula de hoje. Então, a gente vai começar falando do meio interestelar, o que tem no meio interestelar, que são as nuvens de gás, a poeira e principalmente as nuvens de gás. E eu vou comentar também nessa parte um pouco sobre enriquecimento químico, que é uma coisa que a gente já falou quando a gente estava falando de evolução estelar. Depois a gente vai partir para a estrutura da nossa galáxia e também falar um pouquinho sobre dinâmica e como que isso está relacionado com a descoberta da matéria escura. Então, começando pelo meio interestelar, deixa eu passar para cá. O que é o meio interestelar? A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre formação estelar e sobre quando a estrela termina a vida dela expulsando de volta o material para o meio interestelar. Ele corresponde justamente a esse espaço que existe entre as estrelas, que na verdade não está vazio. Nesse espaço existe gás e poeira, principalmente, mas acima de tudo gás, que corresponde a 99% do meio interestelar. E também tem ali raios cósmicos, que são partículas de alta energia, muitas delas originadas da nossa galáxia, outras originadas até mesmo de fontes extragalácticas. Também tem campos magnéticos, do mesmo jeito que a Terra tem um campo magnético, o Sol, as estrelas têm um campo magnético, a galáxia também tem um campo magnético global. E nesse meio também existe toda a radiação eletromagnética, a luz que está sendo emitida pelas estrelas também está atravessando e interagindo com esse meio. E também é importante ressaltar que a quantidade de massa do meio interestelar corresponde a 10% da massa visível da nossa galáxia. Então 90% da massa está ali nas estrelas, mas 10% está na forma de gás e poeira, principalmente o gás. E o que é importante? O principal que a gente já falou sobre o meio interestelar é que é desse gás, desse meio, que as estrelas se formam, a partir das nuvens moleculares. A gente vai ver mais adiante que existem diferentes tipos de nuvens de gás que a gente pode encontrar nesse meio. E a partir das nuvens moleculares as estrelas se formam e as estrelas, quando elas chegam no fim da vida delas, elas expulsam as camadas mais externas, tem a explosão de supernova, ou então uma nebulosa planetária para as estrelas de massa menor. Mas, de qualquer forma, existe material que no fim da vida da estrela retorna para o meio interestelar. Então, o próximo slide, basicamente uma coisa que a gente já comentou na aula passada, então eu vou pular esse, porque a gente está simplesmente falando aqui de como é a evolução de uma estrela massiva, tem também a evolução de uma estrela de baixa massa. O importante é o que eu comentei, ela se forma a partir do meio interestelar e no final ela expulsa material de volta para o meio interestelar. E esse material que ela devolve para o meio interestelar é um material que foi processado pela estrela, então ela altera esse material. Quando a gente falou sobre a evolução das estrelas, a gente falou sobre os processos de nucleossíntese. E é nesses processos, também nesses processos, que os elementos químicos são então transformados um elemento químico mais leve para um elemento químico mais pesado. Não são só os processos de nucleossíntese de fusão nuclear que realizam a nucleossíntese. Existem outros processos, o processo S e o processo R, que produzem elementos mais pesados do que o ferro. Só que aqui a gente não vai entrar em muito detalhe a respeito disso, eu vou só comentar a respeito. O importante é saber que os elementos químicos são produzidos por processos que ocorrem
dentro das estrelas. Alguns desses a gente já comentou em detalhes quando a gente falou sobre evolução estelar. Então, só para comentar, né, boa parte do que é produzido até o ferro é produzido pelas estrelas mais massivas, né, na explosão de supernova. A gente viu que as estrelas menos massivas elas param na queima de hélio em carbono, chega um pouco a produzir nitrogênio e oxigênio, está relacionado ali com um ciclo CNO também, né, que também está relacionado com o processo de fusão de hidrogênio. Mas as estrelas de baixa massa então param por aqui, né, durante a evolução delas, mas as estrelas de alta massa elas continuam produzindo elementos progressivamente mais pesados através do processo de captura de elementos alfa, né, o processo alfa, e chega então a produzir até o ferro. Isso através da nucleossíntese. Mas existem outros processos que também contribuem para através da fusão, a nucleossíntese através da fusão nuclear. Mas existem outros processos que também contribuem. Por exemplo, o processo S. Esse aqui é um processo de captura de nêutrons que acontece de forma devagar. Então você tem ali um núcleo atômico, captura um nêutron, altera esse núcleo atômico, passa a ser um elemento mais pesado, que depois pode sofrer um decaimento alfa, capturar um outro núcleo capturar um outro nêutron, passa a ser um elemento mais pesado diferente, e assim por diante. É um processo que acontece com decaimentos no meio do processo. E aí esse processo ele consegue produzir elementos, né, tá marcado aqui, até o bismuto. Esse a gente não entrou em detalhes, né, a gente não comentou sobre esse processo durante quando a gente estava falando, porque ele não altera de maneira considerável a estrutura da estrela em si. Então não foi tão importante a gente comentar isso quando a gente estava falando sobre evolução estelar. E aqui, como a gente também não está entrando em muitos detalhes, eu estou só comentando que esse processo existe e que ele acontece principalmente nas estrelas gigantes. E só destacar uma coisa, né? Aqui está comentado que as estrelas de baixa massa elas contribuem pouco com o enriquecimento químico, mas isso ali durante a fase comum, né, da evolução da estrela, desde sequência principal até chegar em nebulosa planetária. Mas a gente viu que essas estrelas de baixa massa, depois que elas dão origem a uma anã branca, se ela faz parte de um sistema binário, ela pode continuar, né, ter uma etapa posterior da evolução, quando existe troca de massa entre essas duas estrelas, e a estrela explode numa supernova de tipo 1A, que também contribui de maneira significativa para o enriquecimento químico. Então, apesar de estar aqui que as estrelas de baixa massa contribuem pouco, né, só até esses elementos aqui, tem que lembrar que pode ocorrer então a supernova de tipo 1A, e essa sim contribui bastante para o enriquecimento do meio interestelar. Isso está comentado justamente no próximo slide aqui, né? As supernovas de tipo 2 e as supernovas de tipo 1A. Supernova de tipo 2 é aquela que origina a partir da evolução das estrelas mais massivas, né? Sobra ali um núcleo pode se tornar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, e as camadas externas elas são ejetadas durante a explosão de supernova. Então, essas supernovas aqui, elas contribuem principalmente com o enriquecimento químico dos elementos do processo alfa, né? O carbono, oxigênio, neônio, silício, enxofre e cálcio. Por quê? Porque aquele núcleo de ferro, né, aquele núcleo um pouco mais pesado, ele é o que dá origem ao buraco negro ou à estrela de nêutrons. Então, esse material do núcleo não é devolvido para o meio interestelar pela supernova de tipo 2. É mais os elementos, então, do processo alfa. Já a supernova de tipo 1A, quando a anã branca explode, ela acreta massa suficiente, chega no limite de massa de Chandrasekhar e explode em supernova. Ali não tem remanescente estelar, tudo que foi produzido volta para o meio interestelar, inclusive o ferro que é produzido durante essa explosão de supernova. Então, essa supernova contribui com o enriquecimento químico de ferro. E nessas supernovas acontece o que a gente chama de processo R. Também é um processo de captura de nêutrons, como aquele que eu comentei do processo S, só que esse é R de rapid, porque ele é um processo que acontece de maneira mais rápida. Acho que eu não comentei isso, né? O processo S a gente chama de slow, porque ele é lento e tem decaimento.
durante as diferentes capturas de nêutrons. Já no processo R, ele acontece onde existe uma densidade maior de nêutrons, e aí o processo ele acontece capturando nêutrons sem que haja o decaimento, são produzidos elementos de uma maneira ligeiramente diferente do que é produzido no processo S. E esse processo R ele é capaz de produzir os elementos até o plutônio. Então, sem entrar em muitos detalhes, né, a chave disso aqui é que todos os elementos químicos que a gente observa na tabela periódica, exceto os que são produzidos em laboratório, né, que estão marcados aqui em branco, mas todos os que a gente observa na natureza foram produzidos por processos que acontecem no interior das estrelas, sejam elas estrelas massivas ou as estrelas menos massivas, em diferentes etapas evolutivas, né, as fusões nucleares no núcleo das estrelas durante a sequência principal, a fase de gigante, ou então a supernova, que é o fim ali da vida das estrelas. Isso só não inclui alguns elementos, como o hidrogênio e uma fração significativa do hélio e um pouco do lítio, que são elementos que foram produzidos pelo Big Bang. Então, eles já estavam presentes no universo quando as primeiras estrelas se formaram. O restante dos elementos, tirando o berílio e o boro, que também se formam a partir de raios cósmicos, mas os raios cósmicos podem ter, muito provavelmente têm origens em processos que estão relacionados com as estrelas. Então, de qualquer forma, as estrelas são o meio através do qual os elementos químicos são produzidos, e o universo ele vai sendo progressivamente enriquecido por progressivas gerações de estrelas. Então, assim, isso é um resumo, né, desse panorama. Enriquecimento químico podia ser só um curso à parte, mas destacando os pontos importantes, é basicamente isso que vocês têm que guardar. Certo. Então, vamos passar para a próxima parte aqui, que é justamente, né, comentar sobre o meio interestelar, né, e como são as propriedades do gás nesse meio interestelar. A gente pode classificar ele de diferentes maneiras, dependendo da temperatura e da densidade. Né? Aqui é bem por alto, né? O meio internuvem é o que a gente chama quando a gente não, aqui a gente está vendo uma nuvem molecular, aqui a gente está vendo uma região H2, aqui a gente está vendo uma nuvem escura. Nesses casos a gente está vendo a nuvem. Nos outros casos, né, quando a gente olha para uma região do espaço que parece vazia, ela não necessariamente está vazia. Existe gás ali, só que ele é muito pouco denso. Então a gente não vê uma estrutura ali, mas existe gás, ainda assim, só que com uma densidade muito baixa. Esse gás a gente chama de gás do meio internuvem, porque ele é o gás que existe entre as nuvens, que são essas estruturas que a gente observa. Então, densidade muito pequena, 0,1 até 1 partícula por centímetro cúbico. Então, muito baixa a densidade. O que a gente chama de região H2 é um gás que continua sendo uma região muito pouco densa, né? H2 ou H ionizado. No próximo slide eu vou explicar por que a gente chama de H2 assim em romano. Mas é uma região que também é muito pouco densa, mas que a gente consegue enxergar porque esse gás está ionizado. Isso eu vou falar com detalhe mais para frente. E conforme a gente olha um gás um pouco mais denso, né, isso também está intimamente relacionado com a temperatura. Quando a temperatura ela é mais alta, a pressão ela é maior, então o gás tem uma maior dificuldade de se concentrar, né? A gravidade ali ela não consegue manter esse gás unido, ele se dispersa com a temperatura maior, então ele fica com a densidade mais baixa. Então esses dois parâmetros, né, essas duas propriedades estão intimamente relacionadas. E nas nuvens que têm uma temperatura mais baixa, então elas têm uma densidade mais alta, e elas já são essas nuvens difusas, que eu vou mostrar no próximo slide, que elas são nuvens que refletem a luz de estrelas próximas. Já se a densidade é muito maior, aí se tornam nuvens escuras, que têm uma densidade mais alta e conseguem bloquear a luz das estrelas de fundo e transformar isso nessas regiões aqui que parece que tem buracos, né, como se não tivessem estrelas nessa região, mas não é porque não tem estrelas, é porque na frente das estrelas tem uma nuvem que tem uma densidade maior, então ela absorve a luz dessas estrelas e a gente vê
como uma região escura. E isso inclui também as nuvens moleculares, que a gente viu que são as nuvens que dão origem às estrelas. É quando a temperatura é mais baixa e a densidade é mais alta, até chegar naquele critério que a gente comentou, que é o critério de Jeans, no qual a gravidade passa a ganhar da pressão e ocorre o colapso, então, da nuvem molecular. Só um comentário sobre a densidade, né, que eu estou falando aqui de densidade alta, é densidade alta em termos das densidades que a gente observa no meio interestelar, porque ainda assim é uma densidade extremamente baixa. Né? Só para comentar, isso aqui é a densidade do ar, né, na atmosfera da Terra, tá? 2 vezes 10 a 19 partículas por centímetro cúbico. Então aqui a gente vê que é um valor extremamente mais alto. E para ter uma ideia mesmo de como essa densidade é baixa, o melhor vácuo que a gente produz em laboratório tem uma densidade comparável com as nuvens moleculares mais densas. Então é praticamente vácuo de tão pouco denso que é, mas essas regiões elas são tão extensas, elas têm tanta massa que elas aparecem, né, vistas da Terra, a gente consegue visualizar, enxergar essas estruturas, perceber que aqui de fato existe uma região com maior concentração de gás do que o meio internuvem, por exemplo. Mas se a gente estivesse lá, né, tivesse que medir a densidade para ver quantas partículas tem, a gente observaria que o gás aqui ele tá distribuído com uma densidade tão baixa quanto o melhor vácuo que a gente produz em laboratório. Mas justamente por serem extremamente extensas que a gente consegue observar essas estruturas aqui da Terra. Lembrando que isso aqui tem dezenas de parsecs de dezenas a centenas a milhares de parsecs de comprimento. Então, isso é comparável à distância entre as estrelas. Então, essas nuvens são realmente gigantescas e por isso, né, que olhando de longe parece que tem uma concentração grande de gás. Certo. Deixa eu passar aqui. Tá. Então, aqui são as definições, né, uma outra forma de catalogar, né, de classificar essas diferentes regiões do gás no meio interestelar. São as nebulosas de emissão, de reflexão, as nuvens escuras de poeira e as nuvens moleculares. Então, essas nebulosas de emissão são as que eu comentei ali atrás, né? Elas são mais quentes e menos densas, mas nesse tipo de nebulosa existem estrelas de tipo O e B próximas, então elas sempre estão associadas a essas estrelas, que são estrelas jovens necessariamente, porque se a gente for lembrar lá da aula que a gente falou de tipo espectral, as estrelas de tipo espectral O e B são as mais quentes e as mais massivas. E as estrelas mais massivas, elas vivem pouco. Então, se a gente observa estrelas de tipo O e B, significa que teve formação estelar recente naquela região. E essas estrelas, elas emitem uma grande quantidade de luz com radiação ultravioleta. Elas têm mais emissão voltada para o azul do que as estrelas de baixa massa. E essa radiação que é emitida pelas estrelas consegue ionizar o gás que está presente nessa nebulosa de emissão. Então ela só é uma nebulosa de emissão por conta dessas estrelas de tipo O e B, que emitem então essa radiação intensa no ultravioleta e ionizam o gás que está presente nessas regiões. Dá origem então ao gás H2. Eu vou falar disso com mais detalhe no próximo slide. Tem as nebulosas de reflexão. Nesse caso, elas estão também associadas a estrelas quentes, mas não tão quentes que sejam capazes de ionizar o gás. Então, por exemplo, quando tem apenas estrelas de tipo B para frente. Nesse caso, o gás ele não está ionizado, a gente não vê a emissão do gás, né? Lembrando lá das leis de Kirchhoff, né? Um gás ionizado ele tem linhas de emissão e um gás simplesmente está na frente ali de um corpo que tem emissão contínua, vai apresentar linhas de absorção. Então, as linhas de emissão vêm de um gás que está ionizado. Nesse tipo de nuvem aqui, o que a gente está vendo, né, que não é nem linhas de emissão, nem linhas de absorção, essas nebulosas de reflexão elas estão de fato refletindo a luz das estrelas que estão próximas.
Isso tudo aqui está relacionado com o processo de formação estelar também, né? Aqui são as estrelas mais jovens, que emitem luz suficiente para ionizar essa região. Aqui as estrelas mais jovens já morreram, né? Já explodiram em supernova, mas ainda assim tem estrelas quentes e esse gás aqui ele tem uma densidade baixa o suficiente para não ser visto como uma nebulosa de poeira, né? É uma nebulosa escura, que é a seguinte aqui. Então, o que acontece nesse tipo de nebulosa é que a luz das estrelas está sendo refletida nessa nuvem de gás e a gente está vendo ela como uma nuvem brilhante. Então não é que essa nuvem, né? Não é que o gás aqui está emitindo a luz, ele está simplesmente refletindo a luz das estrelas e a gente vê como uma região mais brilhante. Nesses casos aqui, o gás está de fato emitindo luz em determinados comprimentos de onda que estão relacionados com as linhas de emissão desse gás. Então aqui é a luz que o gás está emitindo e aqui é a luz que o gás está refletindo. E além dessas tem as nuvens escuras de poeira, que é quando a densidade do gás é maior, né? A temperatura é menor, a densidade é maior. E nesse caso, a gente observa áreas escurecidas porque a densidade é alta o suficiente para bloquear a luz das estrelas que estão atrás desse gás. Então, nesse caso, a gente vê como nuvens escuras. E aí, completando isso, né, a gente tem as nuvens moleculares, que é quando ele é um pouco mais frio, né? Essa nuvem aqui, ela fica mais fria, fica mais densa, e forma, então, o que a gente chama de nuvens moleculares, que é o que a gente chama de berçário, né, das estrelas, que é onde vai formar as estrelas quando atingir os critérios necessários para a gravidade vencer a pressão. Então, esses são os diferentes tipos de nebulosas que a gente pode observar. Em geral, elas estão associadas a estrelas, né? A gente só observa elas por conta das estrelas que estão próximas aqui, que as estrelas ionizando o gás, que por sua vez apresenta as linhas de emissão, e aqui as estrelas que estão refletindo o gás. E aqui nas nebulosas, nas nuvens de poeira, é o fato da gente não ver as estrelas de fundo que é o que indica que a gente está enxergando essa nebulosa. E só para comentar, né, tem também as nebulosas planetárias, elas não têm nada a ver com esse gás do meio interestelar. As nebulosas planetárias são a fase final da vida das estrelas de baixa massa. Então, a princípio, a gente não, os primeiros astrônomos, né, que observaram esses tipos de objeto não sabiam a origem deles, não sabiam o que era, não sabiam o tamanho, né? Conseguia ver o tamanho no céu, mas não tinha noção da distância, não tinha como saber o tamanho real desse objeto. Então, os primeiros astrônomos que observaram pensaram que era também um tipo de nebulosa, como esses que eu comentei, mas hoje a gente sabe que se trata apenas das camadas externas de uma estrela que estão sendo ejetadas no final da vida dela. Então, para comentar, né, as regiões H2, só para comentar com um pouco mais de detalhes essa questão da nomenclatura, né, na astronomia é muito comum a gente usar números romanos para indicar o grau de ionização de um átomo. Então, a gente sempre indica o átomo, o elemento, a molécula neutra, né, no caso aqui só um átomo, pela letra I, né, com o número 1 romano, que isso indica o elemento neutro para qualquer elemento. Então, o H1 é o hidrogênio neutro, o hélio 1 é o hélio neutro, o ferro 1 seria o ferro neutro, enfim. E aí, conforme a gente vai retirando elétrons, né, a gente sempre adiciona um algarismo aqui. Então, no caso do hidrogênio, a gente consegue tirar só um elétron, né, só tem um. Aí a gente pode ter, então, o hidrogênio uma vez ionizado, que a gente chama de H2. No caso do hélio, a gente pode tirar dois elétrons, a gente teria o hélio 2 e o hélio 3. Enfim. Deixa eu ver o que faltou. E justamente é isso, então. As estrelas de tipo O e B, nessas regiões H2, elas ionizam o gás dessa região. Então, é o gás ionizado, H2. E esse gás, então, ele apresenta linhas de emissão
que a gente consegue observar. E a gente consegue, inclusive, identificar regiões H2 em outras galáxias, né, o que tá representado aqui. Acho que tem uma figura melhor no próximo slide. Né, observando as linhas de emissão desse gás, a gente consegue, então, identificar diferentes regiões H2 na galáxia que a gente sabe que são indícios de que está existindo formação estelar nessa galáxia. Então, essa é uma forma de medir a taxa de formação atual de estrelas de uma determinada galáxia. Né? Por quê? Porque a gente só observa as regiões H2 por conta da ionização do gás, né? O gás está ionizado, e esse gás só está ionizado pela presença de estrelas de tipo O e B, que são estrelas que vivem muito pouco. Então, se a gente está observando regiões H2, a gente sabe que ocorreu formação estelar recente naquela região. Tá, então a gente comentou sobre o gás, agora vamos falar um pouco da poeira. Né? A gente viu que 1% da matéria presente no meio interestelar é poeira, mas mesmo sendo bem pouquinho, ela tem efeitos que são extremamente importantes para a astronomia, então é importante a gente comentar. E ela é importante porque ela absorve a luz das estrelas. Como que isso funciona? Qualquer partícula absorve luz no comprimento de onda do tamanho da partícula e menor. Então, por exemplo, as partículas de poeira, se elas são muito menores do que ondas infravermelho, elas não vão absorver as ondas no infravermelho. Mas se elas têm o tamanho, né? Se o tamanho da partícula é o tamanho do comprimento de onda na luz visível, a poeira vai absorver essas partículas, essa radiação nesse comprimento de onda. Então ela absorve no visível, no ultravioleta, o raio-x e o raio gama. E isso é extremamente importante porque isso altera o espectro que a gente observa dos astros. Então, observando aqui, né, imagina que a gente está observando uma estrela que está atravessando aqui o meio interestelar. E aí aqui, então, tem gás, né, mas tem poeira também. E a poeira está absorvendo mais intensamente os comprimentos de onda menores. Ou seja, mais para o azul, mais para os comprimentos de onda de maiores energias. E está absorvendo menos no vermelho. Então, quando a gente olha para a estrela através, né, a gente sempre olha através do gás e da poeira que está presente no meio interestelar entre a gente e a estrela, a gente está vendo uma radiação que foi alterada pela presença da poeira nesse meio interestelar. Então, imagina que isso aqui seria a radiação que a gente veria da estrela, né? A radiação que a estrela está emitindo, mas a radiação que a gente recebe na Terra, né? A luz azul, né? Nesse caso está representada mais para a direita, porque está representada em termos da frequência, né? Se tivesse representado em termos de comprimento de onda, isso aqui ia estar espelhado. Mas enfim, aqui a luz azul está à direita, a luz vermelha está à esquerda, e ao atravessar esse meio interestelar, então, está acontecendo a absorção mais no azul do que no vermelho. Os comprimentos de onda menores são mais absorvidos. Então a gente vê a estrela mais vermelha do que ela de fato é. Então a gente também chama esse processo de avermelhamento. Então a poeira faz com que os astros pareçam ser mais vermelhos do que eles realmente são. E na prática, quando a gente faz uma observação, quando a gente está estudando, né, uma estrela ou um determinado objeto, a gente tem que levar em conta essa extinção e fazer uma correção para chegar no valor que a estrela está de fato emitindo. Isso nem sempre é muito simples, mas é uma correção que precisa ser feita. E em alguns casos, né, como esse que está representado aqui, praticamente toda a luz que está sendo emitida em determinado comprimento de onda está sendo absorvida pela poeira. Nesse caso aqui seria num filtro fotométrico V. Né? A gente viu vários filtros fotométricos. Não está aqui no slide, né? Mas acho que eu mostrei algumas aulas atrás, quando eu estava falando dos diferentes filtros, falando das nuvens de poeira, que quando a gente olha essa mesma região no infravermelho, que tem menos absorção da poeira, a gente consegue ver
as estrelas de fundo ali, justamente porque tem menos absorção nesses comprimentos de onda. Que é só para comentar, né, que mesmo tendo uma densidade muito baixa, essa absorção da poeira, né, esse efeito que a poeira causa na observação, ele é significativo por causa da distância. Então a densidade é muito baixa, mas existe uma distância muito grande que a luz está atravessando, então é uma densidade baixíssima, mas que a luz atravessa durante uma distância muito grande. Então, mesmo tendo uma densidade baixa, acaba tendo uma absorção que é alta e significativa. Por muitos anos, os astrônomos achavam que a densidade, por ser baixa demais, isso não afetaria, e a gente só conseguiu, de fato, entender a estrutura. A gente vai ver isso mais para frente na aula de hoje, que a gente só conseguiu, de fato, entender a estrutura da nossa galáxia quando a gente entendeu que a poeira afetava tanto assim as observações e precisava ser levado em conta. E aqui é só para comentar o que é essa poeira, né? Ela tem uma constituição parecida com a poeira que está presente na cauda de um cometa. Ela é feita de silicatos, carbono e ferro, mas também contém o que a gente chama de gelo sujo, que seria água congelada. Ou não necessariamente só água, né? Pode ser amônia, metano, enfim, gelos congelados em torno dessa poeira, né, aglutinada. E tem aqui também, né, o tamanho para dar uma ideia, né, partículas extremamente pequenas, 1000 angstroms, isso é comparável mesmo com o comprimento de onda da luz visível. Por exemplo, a luz azul tem aí por volta de 3.000, 3.500 angstroms. Certo. Aí aqui só para comentar, né, para finalizar essa parte sobre o gás e a poeira no meio interestelar, falar também sobre o gás neutro, né, que a gente observa o gás nas nebulosas sempre associado a alguma estrela, né, ou o gás ionizado, que foi ionizado pelas estrelas jovens, ou a gente está vendo as nuvens difusas que estão refletindo a luz das estrelas, ou a gente está vendo uma nuvem escura que está escondendo a luz das estrelas. Mas e o gás que não está associado às estrelas, né? Como é que a gente sabe que ele está ali? A gente consegue observar esse gás exclusivamente, né, o hidrogênio, por causa de uma transição que acontece no átomo de hidrogênio, que não tem a ver com uma mudança de um nível atômico para outro, nível de energia, né? A gente viu lá, a gente fez uma aula sobre estrutura atômica, né? A gente viu que geralmente essas emissões e absorções, estão relacionadas com o elétron passando de uma camada, de um nível de energia para outro nível de energia. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui é o spin do elétron que está mudando. O spin é uma outra propriedade do elétron, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas a única coisa que vocês precisam saber é que um elétron que está num determinado nível de energia pode ter dois spins diferentes. E aí ele está em dois estados quânticos diferentes. Existe uma pequena diferença de energia de um átomo que o elétron e o próton estão com spins alinhados e um átomo em que o elétron e o próton estão com spins opostos. Nesse caso aqui, né, quando o átomo passa desse estado para esse estado, ele emite um fóton, né, tem ali uma diferença de energia, só que essa diferença de energia ela é muito menor do que as diferenças de energia das transições de um nível para o outro. Então, isso a gente não vê na luz visível, a gente não vê no ultravioleta, nas micro-ondas, isso cai lá no rádio, né, uma linha que tem comprimento de onda, é uma luz com comprimento de onda de 21 centímetros, mas que pode ser observada então para antenas de rádio, e aí a gente consegue observar a distribuição do gás neutro na nossa galáxia. Então, sobre o meio interestelar, sobre o gás, a poeira, né, o gás neutro, era isso que a gente tinha para comentar. Agora a gente já vai começar a falar sobre a estrutura da nossa galáxia. Né, todo esse gás está distribuído no disco da nossa galáxia, que é onde estão também a maior parte das estrelas, mas a estrutura é um pouco mais complexa do que isso. Tem o disco, tem o halo, tem os braços espirais,
né? E a gente vai ver então como que a gente evoluiu nosso conhecimento até entender como é a estrutura da galáxia que a gente conhece hoje. Então, para começar, vamos discutir aqui a origem do nome da nossa galáxia, né? A Via Láctea, ou, por exemplo, em inglês, The Milky Way, né? O caminho de leite. Isso vem lá da mitologia grega, que considerava, na verdade, que essa região mais esbranquiçada que a gente vê no céu seria então o leite derramado pela deusa Hera. Então, o láctea vem então da palavra leite em latim. Então, é uma questão da mitologia grega, né? A gente considera essa região mais clara que a gente vê no céu como sendo esse caminho de leite. A gente dá o nome então de Via Láctea. Hoje a gente sabe que essa região corresponde a uma região de maior densidade de estrelas, porque é a região na qual está o plano do disco da nossa galáxia. E hoje a gente dá o nome para a galáxia inteira de Via Láctea. Mas a origem do nome vem então dessa região mais esbranquiçada do céu, que os gregos associavam a uma os gregos associavam um elemento da sua mitologia, que é então esse leite derramado pela deusa Hera. E outra coisa, né? A gente costuma também chamar a nossa galáxia simplesmente de galáxia e usar o G maiúsculo para indicar que a gente está falando da nossa galáxia. Igual a nossa Lua chama Lua, né? E quando a gente fala de outras galáxias, a gente usa um G minúsculo. Então, tanto faz a gente falar Via Láctea ou a gente falar galáxia com G maiúsculo. E como eu falei para vocês, né, hoje a gente sabe que isso é composto por várias estrelas, uma região com maior densidade de estrelas que a gente não observa individualmente a olho nu. Mas quando o Galileu quando o Galileu inventou o telescópio, né, uma das coisas que ele descobriu foi que a Via Láctea ela é feita, na verdade, por um grande número de estrelas que são mais fracas, que a gente não vê individualmente a olho nu, mas justamente por ter uma concentração muito grande de estrelas, a gente vê como uma região mais clara do céu. E essas regiões mais escuras, né, que a gente vê aqui, por exemplo, são regiões onde tem mais poeira que está obscurecendo o que a gente está vendo. Isso é uma coisa também que os astrônomos da época não sabiam. E como explicar, né, na época, essa distribuição de estrelas no céu? Né? Por que uma faixa do céu teria mais estrelas do que o restante do céu? Então, um dos primeiros a propor, né, uma explicação para isso foi o Thomas Wright, em 1750, que sugeriu, na verdade, que o nosso universo, as estrelas no nosso universo, elas estão distribuídas numa casca esférica. E o Sol faz parte dessa casca esférica. Então, quando a gente olhasse numa direção assim, a gente veria mais estrelas. Quando a gente olhasse numa direção assim, a gente veria menos estrelas. E essa direção que a gente vê mais estrelas é justamente, então, o que seria esse plano que a gente está vendo no céu. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver com isso, mas foi uma das primeiras teorias propostas. E o Kant, né, de um ponto de vista mais filosófico do que científico, ele propôs a existência de vários universos desse tipo, né, que seriam então universos ilha. Então, existem vários universos com várias distribuições de estrelas, como a que a gente observa na Via Láctea, e o Sol faz parte de um desses universos. Então, existiriam vários. Hoje, essa teoria, isso é mais ou menos aceito quando a gente leva em consideração que a gente tem a nossa galáxia, uma distribuição de estrelas da qual o Sol faz parte, e existem várias galáxias no universo. Mas se era exatamente isso que o Kant estava pensando e se isso corresponde ao que ele estava dizendo com o universo ilha é outra questão, até porque o Kant não falava disso de um ponto de vista científico. Ele não propunha testar, ele não propunha observações, ele não propunha teorias, ele simplesmente apresentou a ideia de que poderiam existir vários universos. É mais parecido com o que a gente fala hoje de existirem vários universos paralelos, assim, sem tocar no ponto de vista científico, do que de fato propor um modelo para descrever o universo.
Mas isso voltou a ser discutido logo depois, porque foi feito um catálogo de nebulosidades no céu. Né? Primeiro, quem começou foi o Messier, depois foi continuado pela família do Herschel, né? Que na verdade não é só um astrônomo, é uma família cheia de astrônomos que produziram esse catálogo através de muitos anos. E o que eles fizeram, na verdade, foi pegar um telescópio, ficar observando várias regiões do céu, e sempre que eles viam uma nebulosidade nova, eles marcavam em qual posição do céu eles observaram aquela nebulosidade. E, né, hoje a gente sabe o que podem ser essas nebulosidades. Na época eles pensaram que poderia ser então esses universos ilha que o Kant propôs. E se a gente considerar os universos ilha como sendo as galáxias, né, a nossa galáxia e as outras galáxias, em alguns casos eles estavam certos. Essas nebulosidades seriam os universos ilha, as outras galáxias. Mas como a gente viu ao longo do curso, existem vários tipos de objetos astronômicos que podem ser confundidos com uma nebulosidade. Né? Então, só para comentar, né, que são alguns dos objetos desse catálogo, a gente tem nebulosa planetária, a gente tem remanescente de supernova, a gente tem vários aglomerados estelares, a gente tem aqui um aglomerado aberto, isso aqui são aglomerados globulares, né? A gente tem regiões de formação estelar, enfim, nuvens moleculares, enfim, todos esses objetos que a gente já discutiu no curso são vistos como nebulosidades no céu, se a gente olha com um telescópio ruim como os que eles tinham na época. Com os telescópios hoje a gente consegue ver, né, muito mais detalhes nessas estruturas. Então a gente sabe que esses, na verdade, são corpos que estão presentes na nossa galáxia. Alguns deles têm origem, né, são simplesmente resultado do processo de evolução de uma estrela. Alguns deles são conjuntos de estrelas, né, como os aglomerados, e outros são nuvens de gás que estão presentes no meio interestelar. Agora, outros objetos, né, como por exemplo esses que a gente vê aqui e aqui, né, todos esses aqui, na verdade, a gente sabe hoje que são outras galáxias. Na época eles não sabiam, e só olhando no céu, né, como você não sabe a distância que está esse objeto, você não sabe o tamanho físico dele, não dá para saber, né, se isso é maior que isso, se isso tem mais massa do que isso. Enfim, só olhando, né, para essa nebulosidade no céu não dava para saber, não dava nem para eles saberem na época que se tratavam de coisas diferentes. Então tinha essa dúvida, né, se essas nebulosidades eram então outros universos, né, porque nessa época, né, a palavra galáxia e a palavra universo elas eram usadas como sinônimos. Né, a gente acreditava que tudo que existia estava na nossa galáxia, e se existia uma outra galáxia seria um outro universo. Né? O uso da palavra ela vai evoluindo com o tempo. Mas enfim, justamente tinha essa dúvida se essas nebulosidades eram esses outros universos, os universos ilha. E essa dúvida ela permaneceu por muito tempo, né? Inclusive, eu vou comentar depois como que a gente chegou na resposta para saber se aquilo fazia parte da nossa galáxia ou não. Mas nessa mesma época, né, a família Herschel estava lá produzindo o catálogo. O Herschel ele tentou também mapear a nossa galáxia, produzir um mapa de como é a Via Láctea, e para isso ele contou estrelas em várias direções diferentes. Então ele olhou para uma direção do céu, contou a quantidade de estrelas. Olhou outra direção do céu, contou a quantidade de estrelas. E ele associou a quantidade de estrelas que ele vê ao tamanho da galáxia naquela direção. E aí ele tentou criar assim um mapa da Via Láctea. E aí esse aqui é o mapa que ele publicou, né, o desenho que ele fez, descrevendo o que seria o formato da nossa galáxia. E para ele, o Sol estaria aqui mais ou menos no centro, né, dessa distribuição. E ele viu também, né, que um lado era maior, o outro lado era mais achatado. Isso está relacionado, ele falava, né, o disco, a distribuição das estrelas na forma de um disco da nossa galáxia.
Eh, Tá, e essa visão, né, esse mapa que o Herschel tinha produzido, ele permaneceu, né, como sendo a estrutura aceita da nossa galáxia até ali no início do século XX, 1900 e pouco. Né, isso foi produzido em 1785, então permaneceu por muitos anos, a gente pensando que essa era uma boa descrição da estrutura da nossa galáxia, e durante todo esse tempo, até o início do século XX, a gente não sabia qual era a natureza daquelas nebulosidades que tinham sido catalogadas pelo Messier e pela família Herschel. Aqui é basicamente o que eu comentei, mas justamente, né, falta um elemento nesse raciocínio. Por que o Herschel observava, né, que o Sol deveria estar no centro dessa distribuição, né, numa época que a gente estava tirando, né, o homem do centro do universo, né, que a Terra não é o centro do sistema solar, o Sol não é o centro do universo, ele está em órbita na galáxia. O Sol estar no centro da galáxia seria uma coisa, do ponto de vista filosófico, seria a gente pensaria que a gente está numa posição privilegiada no universo. Mas na prática isso não é verdade. A gente não está no centro da galáxia, a gente não está no centro dessa distribuição de estrelas. Isso é só um efeito de não levar em consideração a extinção da poeira, que é o que eu comentei para vocês alguns minutos atrás. Então, se a gente não leva em conta a poeira, a gente pensa que a gente não está vendo estrelas distantes porque não tem estrelas distantes. Mas na prática não é o que está acontecendo. A gente não vê claramente as estrelas que estão em distâncias maiores do que 2 kiloparsecs. O brilho de uma estrela diminui mais ou menos 2 magnitudes por kiloparsec. Isso dependendo da direção que a gente olha. Então, quando a gente está observando, fazendo um mapa igual esse do Herschel, a gente só está vendo as estrelas que estão próximas. Então, para cá, não significa que não tem estrelas depois dessas. Significa que não dá para observar essas estrelas por conta da extinção por poeira. Então a gente sempre acaba vendo só, né, claro, com um telescópio melhor que consegue observar estrelas com brilho mais fraco, a gente consegue. Mas com os telescópios da época, ele não conseguia ver estrelas mais distantes, justamente por causa da extinção da poeira, e ele só via as que estavam próximas, então isso passa a impressão de que o Sol está no centro da distribuição. Mas isso não quer dizer que o Sol está no centro da distribuição. Simplesmente por conta, então, da extinção da poeira. Só que isso só foi ser bem estabelecido lá em 1930. Então, desde quando Herschel produziu esse mapa da estrutura da galáxia, lá em 1785, se eu não me engano, deixa eu colar aqui, 1785, até 1930 a gente não entendia direito por que o Sol estaria ali no centro dessa distribuição, e hoje a gente sabe que ele não está no centro dessa distribuição. Mas mesmo antes da gente saber, né, do papel da poeira, já tinha outros estudos sendo realizados uma década antes. Né? Os principais astrônomos que assumiram a posição de defender um lado ou outro desse estudo foram o Shapley e o Curtis, mas na verdade eram vários astrônomos, e foi, né, um evento, né, eu não vou ficar comentando em muitos detalhes aqui, mas é um evento que ficou conhecido como Grande Debate da Astronomia, que é um dos debates mais importantes, né, da história da evolução do conhecimento humano, no geral. Não é exagero falar isso, porque eles estavam tratando da natureza do universo inteiro, né, como é a estrutura do universo em que a gente vive. E existiam dados conflitantes, nenhum dos dois conseguia apresentar um modelo que era capaz de explicar todas as observações, e então era uma época que existia um grande interesse em tentar produzir um modelo que fosse capaz de explicar todas as observações. E a gente chama assim de grande debate, mas não ocorreu um debate, né? Não ficou um falando, o outro falando e rebatendo, e não foi um debate político, né? Teve uma apresentação do Shapley, uma apresentação do Curtis. Algumas pessoas se convenceram mais pelos argumentos do Shapley, outras se convenceram mais pelos argumentos do Curtis,
Mas isso não foi uma coisa que aconteceu em um dia, né? Foram vários trabalhos que foram sendo publicados ao longo daqueles anos, sempre tentando é, preparar, né, produzir um modelo que fosse capaz de explicar tudo que a gente observava. E eu acho que tem um slide depois para comentar, para comentar isso com mais detalhe. O Shapley basicamente defendia que a Via Láctea era muito grande e que todas aquelas nebulosidades, né, que tinham sido catalogadas pelo Herschel, pelo Messier, faziam parte da nossa galáxia. Então, tudo que existia no universo fazia parte da nossa galáxia. Já o Kurzweil defendia que a galáxia era muito menor, né, do que o Shapley defendia. Não estou entrando em detalhe, né, eles tinham se baseado em observações para cada um estar defendendo isso. Eu vou entrar em detalhe só sobre a questão do Shapley. Mas o Kurzweil defendia que a Via Láctea era muito pequena e que essas nebulosidades elas deveriam estar mais distantes do que a gente observa, do que deveriam estar mais distantes do que as estrelas que a gente observa na nossa galáxia, então elas estariam fora da nossa galáxia e poderiam ser estruturas tão complexas quanto a nossa galáxia, coisa que hoje a gente sabe que é. Mas o Kurzweil acreditava que o Sol estava no centro da nossa galáxia, justamente porque isso foi antes, né, da gente saber da influência da poeira nas observações. Então ele acreditava que o Sol estava no centro. E a gente olhando aqui hoje, né, com todo o privilégio de ter tido todos esses estudos entre 1920 e 2020, né, são inclusive completando 100 anos, eu não tinha me dado conta. Enfim, completando 100 anos do grande debate. Hoje, com todos os estudos que foram produzidos ao longo desse século, a gente sabe o que cada um falou certo e o que cada um falou errado. Mas na época os dois estavam tentando explicar da melhor maneira possível aquilo que eles observavam. E a gente sabe que um acertou em um ponto, o outro acertou em outro ponto, um errou em um ponto, o outro errou em um ponto. Por exemplo, né, o Shapley errava bastante no tamanho da Via Láctea, né, o Sol ele não está a 20 kPa do centro, mas ele está deslocado do centro. Então ele acertou quando ele fala que o Sol não está no centro da nossa galáxia. Mas ele erra quando ele fala que as nebulosas fazem parte da nossa galáxia, porque a gente sabe hoje que várias dessas nebulosas que foram catalogadas são outras galáxias. Então o Shapley acertou no Sol não estar no meio e errou na natureza das nebulosidades. Já o Kurtz, ele erra ao falar que o Sol está no centro da galáxia. A gente sabe que o Sol não está no centro da galáxia, mas quando ele afirma que algumas nebulosidades deveriam estar muito mais distantes do que o tamanho da nossa galáxia, ele está certo, porque a gente sabe que algumas dessas nebulosidades são outras galáxias. Então, só para comentar em mais detalhes, né, por que o Shapley colocou o Sol fora do centro? Porque o Kurtz ele se baseava principalmente naquele mapa que o Herschel tinha feito, que foi aprimorado depois pelos astrônomos, que baseava em contagens estelares. E a gente viu que um mapa baseado em contagens tem o problema de não levar em conta a questão da extinção por poeira. Já o Shapley ele não se baseava em contagens estelares. Ele observou, na verdade, um tipo, né, das nebulosidades, que hoje a gente sabe que são os aglomerados estelares, e ele viu a distribuição espacial dos aglomerados estelares. E os aglomerados estelares, como a gente viu, são formados por várias estrelas, e a maior parte deles está fora do plano do disco da nossa galáxia. É aqui no plano do disco onde tem mais extinção por poeira. Então, como eles estão fora desse plano, e como eles são formados por milhões de estrelas, a gente consegue ver até os que estão mais longe. Porque fora do plano não tem tanta extinção, e como o brilho é muito maior, né, o brilho somado desses milhões de estrelas, a poeira ela não afeta tanto assim o brilho total. Mesmo com a extinção, a gente ainda consegue ver porque são muito mais brilhantes, porque são formados por milhões de estrelas. Então, observando a distribuição dos aglomerados, ele viu que os aglomerados estão distribuídos em torno de um centro, né, de uma região aqui que hoje a gente sabe que é o centro da galáxia, e o Sol está deslocado com relação a esse centro. Então, por isso que o Shapley defendia que o Sol não estava no centro da galáxia.
Ele errava bastante na determinação das distâncias, mas mesmo assim, do ponto de vista conceitual, esse modelo, né, de que os aglomerados estão distribuídos em torno do centro da galáxia e o Sol está deslocado com relação a essa distribuição, isso está correto. E isso explica, né, isso é uma das primeiras evidências concretas de que o Sol não está, né, no centro da nossa galáxia. E com relação à natureza das nebulosidades, aí já entra o Hubble, né, foi um astrônomo importante, inclusive, que dá o nome para o telescópio espacial hoje em dia. Inclusive, a expansão do universo, né, a gente vai ver numa aula para frente, também está relacionado com medidas que ele fez. E o Hubble, nessa época, então, ele determinou de maneira inquestionável que algumas dessas nebulosidades estavam fora da nossa galáxia, estavam a distâncias muito maiores do que as distâncias que a gente mede na nossa galáxia. E para isso ele usou a relação entre período e luminosidade das estrelas cefeidas, que a Henrietta Leavitt tinha encontrado, para medir a distância até as estrelas cefeidas que ele observava em algumas dessas nebulosidades. Então, assim, é claro que são galáxias próximas, né, para fazer isso, para conseguir identificar estrelas individuais ali no meio da galáxia, mas o Hubble conseguiu fazer isso. Então, essa relação ela foi extremamente importante, né, só para relembrar vocês. Existe uma relação entre o período de variação do brilho dessa classe de estrelas, né, são estrelas que variam o brilho periodicamente. Existe uma relação entre essa variação, o período dessa variação, e a luminosidade, a quantidade de luz intrínseca que essa estrela emite. Então, se a gente mede o período, a gente sabe a luminosidade intrínseca, a gente compara com o brilho aparente dessa estrela que a gente observa, e a gente consegue medir a distância até essa estrela. Então, ele observou cefeidas que faziam parte, né, que estavam associadas a algumas das nebulosidades, e calculou a distância para elas e percebeu que eram distâncias muito maiores do que as distâncias que a gente encontrava na Via Láctea. Então, essas estruturas, essas nebulosidades deveriam estar muito além da Via Láctea, deveriam ser estruturas independentes e poderiam então ser outras galáxias. Hoje a gente sabe que são outras galáxias como a nossa, em alguns casos até maiores do que a nossa galáxia, como é o caso da galáxia de Andrômeda. Certo. Então, só para comentar, né, agora eu vou falar da estrutura da nossa galáxia com o que a gente sabe hoje, mas só para comentar então que essa questão, né, faltou um slide aqui para comentar sobre a poeira, que as observações do Curtis e as observações do Shapley foi possível montar um modelo que atendia tudo isso através da consideração da extinção da poeira interestelar. Quando a gente leva em conta a poeira, a gente consegue explicar tanto as observações do Curtis quanto as observações do Shapley. O Sol não está no centro da galáxia, né, como indicado pela distribuição dos aglomerados, a gente está deslocado do centro, mas quando a gente usa contagens estelares, a gente acha que o Sol está no centro porque a gente só consegue ver as estrelas que estão próximas. Então, na prática, os dois estavam descrevendo bem o que eles estavam observando, só que eles desconheciam um elemento importante, que era a extinção. Justamente por conta da extinção também, que o Shapley errava tanto assim nas distâncias que ele calculava. Ele achava que o Sol estava a 20 kPa do centro da galáxia, quando na verdade ele está a 8, justamente porque ele pensava que os aglomerados eram muito mais brilhantes intrinsecamente. Na verdade, ele achava que eles estavam mais distantes, quando na verdade eles estão mais atenuados pela poeira. Certo? Então, agora vamos falar da estrutura da nossa galáxia, né? A estrutura que a gente conhece hoje em dia. Então, com as observações atuais, a gente sabe que a nossa galáxia é muito mais complexa do que aquele mapa que o Herschel tinha desenhado. Né? Na verdade, isso aqui eu estou apresentando para vocês como é conhecido hoje, mas até chegar nesse ponto são vários estudos, né? É um verdadeiro quebra-cabeça que a gente tem que montar.
né? Cada estudo bem específico que a gente faz é uma peça disso, que a gente tem que montar tudo isso até construir um modelo que descreve a nossa galáxia. E o que eu vou apresentar aqui é bem simplificado, mas de maneira geral, a gente pode dividir nossa galáxia em várias estruturas, né? E essas estruturas elas têm propriedades dinâmicas, né? A forma como as estrelas se distribuem, a forma como as estrelas se movimentam nessas estruturas é diferente uma da outra. Ela tem diferentes propriedades químicas, né? Em algumas estruturas as estrelas são mais ricas em metais, né? Metais para astrônomo é tudo que não é hidrogênio e hélio. Em algumas estruturas são mais velhas, se formaram mais nos primeiros, nas primeiras etapas de formação da nossa galáxia. Outras etapas outras estruturas se formaram continuamente ao longo de vários bilhões de anos. Mas enfim, elas têm essas diferentes características. A principal, que é mais fácil da gente explicar a diferença das estruturas, é a forma delas, né? Então, a primeira que se destaca, né, que é inclusive a que a gente vê no céu, que deu o nome da nossa galáxia, é o disco, onde estão a maior parte das estrelas e onde está a maior parte do gás do meio interestelar. Inclusive o Sol faz parte desse disco, por isso que a gente vê ele como uma faixa no céu. E nesse disco tem também os braços espirais, né, que na verdade não são exatamente uma estrutura nova, é simplesmente uma região que tem mais densidade de estrelas, uma região na qual o gás está formando estrelas. Então ali tem um pequeno aumento de densidade, né, da ordem aí de uns 10%, mas ele parece muito mais destacado justamente porque nessa região tem formação de estrelas e fica mais brilhante porque as estrelas mais massivas brilham mais, só que elas vivem pouco tempo. Então, aonde tem formação de estrela, fica mais brilhante. Claro que isso daqui é importante, muito importante comentar. Isso daqui é uma imagem artística porque a gente não consegue ver a nossa galáxia por fora. A gente está dentro da nossa galáxia, por isso que é tão difícil também a gente conhecer a estrutura da nossa galáxia, por isso que levou vários anos, né, de pesquisa até a gente construir um modelo que descreva bem a nossa galáxia, porque a gente está dentro dela. A gente consegue ver galáxias externas com a estrutura global, né? A gente vê os braços espirais, a gente vê toda essa estrutura de disco, bojo, halo que eu vou falar, mas para a nossa galáxia a gente vê a distribuição das estrelas no céu. Então a gente tem muito mais dificuldade para conhecer a estrutura. É tipo, fazendo uma analogia, né? A gente está dentro de uma floresta e a gente quer mapear essa floresta, só que a gente está dentro de uma clareira nessa floresta e a gente não pode sair daqui. Então a gente só vê bem o que está próximo da gente, a gente tem que desenvolver técnicas, né? Desenvolver novos métodos para ver aquilo que está longe. A gente tem, muitas vezes, no caso da nossa galáxia, que usar modelos computacionais para descrever a galáxia e simular, né, a evolução dela para a gente entender o que está acontecendo. Então tem toda essa dificuldade. Então essa imagem que eu estou mostrando é uma representação artística, mas hoje, com vários estudos, várias observações, a gente já tem um modelo muito bem fechado para descrever, né, a estrutura da nossa galáxia. Então tem esse disco com braços espirais, formato mesmo de um disco. No centro da galáxia tem uma distribuição esférica de estrelas mais concentrada, que é o que a gente chama de bojo. E do bojo para o disco tem uma barra, né? Só nos últimos anos que a gente definiu de fato que nossa galáxia tem uma barra, como a gente observa em várias outras galáxias. Na prática, a maior parte das galáxias de tipo espiral como a nossa tem barras, mas isso a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula que a gente estiver falando de tipos de galáxias. E em torno, né, desse disco, desse bojo, dessa barra, tem um halo, né, uma distribuição aproximadamente esférica, que é onde estão inclusive os aglomerados globulares que o Shapley usou para tentar, né, entender a distribuição das estrelas na nossa galáxia, para tentar achar a posição do Sol com relação a essa distribuição. Então, esses aglomerados que estão no halo. E no halo também existem outras estrelas, né, em menor quantidade do que no disco. E também tem um halo de matéria escura, o disco em si não é um disco só, são dois, ou
né, um dos modelos mais aceitos hoje, que tem um disco fino, um disco espesso, mas isso aí já é entrar em muitos detalhes. Para cá o que é importante tem o disco, o bojo e o halo, e no disco tem os braços espirais. Isso aqui é a mesma coisa, né, o próximo slide, só que a gente vendo a galáxia em perfil, né, também é uma representação artística. E só para destacar, né, que o bojo é essa estrutura esférica no centro, o halo não está representado aqui, mas seria uma estrutura esférica em torno disso. Só mostrando também a distância do Sol até o centro, né? Esse disco ele tem cerca de 30 kiloparsecs, né, de tamanho, e o Sol está a 8 kiloparsecs do centro da galáxia. Então, em termos aqui do raio do disco, ele está na metade mais ou menos da extensão desse disco. O halo também, mesmo o disco e o halo, eles não têm um limite físico, né, bem estabelecido, simplesmente a densidade vai diminuindo até chegar na densidade do que a gente chama do meio intergaláctico, né, aquilo que existe entre as galáxias. Certo? Então, como que a gente constrói, né, essa visão de como é a nossa galáxia? Como eu falei para vocês, a gente está dentro, a gente consegue ver a distribuição das estrelas no céu. E quando a gente olha na luz visível, né, tem toda essa dificuldade por conta justamente da extinção da poeira. Então, isso aqui é uma representação, né, do céu, do mesmo jeito que a gente projeta o globo terrestre, né, numa imagem como essa aqui, né, uma projeção que a gente chama de projeção Aitoff. Do mesmo jeito que a gente projeta o globo celeste, a gente pode projetar a esfera celeste num plano também, né, é o que está representado aqui. Então, isso aqui é o céu inteiro, né, você tem que imaginar, né, fazer fechar aqui, né, o círculo, como está representado aqui, para ficar como a gente vê a Via Láctea no céu. E aqui também, né, uma coisa que é importante comentar, está sendo utilizado um sistema de coordenadas diferente, né, o que não é nem o equatorial, nem o local, é o sistema de coordenadas galáctico, que usa como plano de referência o plano do disco da nossa galáxia. A gente chegou a comentar sobre esse sistema de coordenadas, né? Mas é só para comentar que nesse sistema o disco da nossa galáxia fica aqui no plano fundamental. Então aqui é o bojo, né, que a gente consegue ver. E na luz visível, então o que a gente vê, né, quando a gente olha o céu é essa mancha mais clara, que agora a gente sabe que corresponde ao disco da nossa galáxia, e essas manchas escuras que são regiões que apresentam grande concentração de poeira. Como a gente comentou, né, mas no início da aula, a poeira ela absorve bastante e dificulta a gente observar o que está, né, além dessa nuvem essa nuvem de gás que tem essa poeira. Então, essa é a imagem que a gente faz na luz visível. Por isso que demorou tanto para a gente entender a estrutura da nossa galáxia, porque essa imagem ela é muito limitada. A gente só consegue ver aquilo que está próximo da gente e tem a extinção da poeira atrapalhando a gente ver o que está distante. Quando a gente observa em outros comprimentos de onda, coisa que a gente consegue fazer hoje em dia, né, inclusive para o céu inteiro, a gente começa a ver mais detalhes da estrutura da nossa galáxia. Então, aqui no caso, é observando no infravermelho próximo, onde a poeira não absorve tanto. Então, a gente vê aqui que nessa imagem a gente tem várias nuvens escuras, onde a gente não consegue enxergar o que está além delas, mas quando a gente olha no infravermelho próximo, ainda tem, né, um pouco de extinção da poeira, mas a gente consegue ver muito mais além do que a gente consegue ver no visível. Então isso dá acesso a gente a muito mais informação a respeito da estrutura da nossa galáxia. E claro que a gente não para, né, por aí, a gente olha no visível, a gente olha no infravermelho próximo, a gente olha também em outros comprimentos de onda. Então, por exemplo, quando a gente olha, deixa eu ver aqui um exemplo, aqui está o visível, aqui está o infravermelho próximo, aqui é o infravermelho médio e distante. No infravermelho médio e no infravermelho distante, a gente começa a ver a emissão da poeira. Então, no caso aqui, a gente está vendo a poeira escondendo estrelas. Agora aqui, né, a poeira ela também tem a emissão de corpo negro dela, ela está numa temperatura muito mais baixa do que as estrelas, então essa emissão cai no infravermelho, e aqui o que a gente está vendo, então, é a emissão, né, da poeira. E aqui a poeira, né, também é aquecida pela luz das estrelas.
E quando a gente olha lá no rádio já, né, a gente começa a ver as nuvens de hidrogênio que a gente comentou anteriormente. Então hoje, observando, né, a galáxia em vários comprimentos de onda, a gente consegue montar, né, a estrutura que a gente espera dela. Não só observando a galáxia em vários comprimentos de onda, mas fazendo simulações de computador e também observando as outras galáxias e inferindo as propriedades que sejam semelhantes à nossa galáxia. Então, por exemplo, a gente já conhecia galáxias espirais, galáxias elípticas, que a gente vai ver na próxima aula sobre tipos de galáxia, até a gente tentar entender a nossa galáxia é de qual tipo, né? Com qual das galáxias que a gente vê fora da nossa a gente se parece, né? Qual o tipo de galáxia da Via Láctea. Hoje a gente sabe que é uma galáxia espiral com barra. E uma forma de saber isso, né? Aqui é um dos primeiros esboços, né? Tentando mostrar que a nossa galáxia também tem braços espirais. Dá para ver que não dá para enxergar muita coisa aqui, justamente porque realmente é difícil, né? A gente precisa de telescópios cada vez mais precisos, em cada vez mais comprimentos de onda, para a gente conseguir fazer essas observações. Então isso daqui é uma primeira tentativa de mapear os braços espirais da nossa galáxia, que não funcionou muito bem, mas hoje, com outras observações, a gente consegue fazer isso. Então aqui é um exemplo de como fazer isso utilizando os aglomerados abertos. Como eu falei para vocês, né, os braços espirais são as regiões de maior densidade, né, no disco da galáxia. Inclusive, a passagem do gás por um braço espiral é o que desencadeia, né, em muitos casos, a formação estelar de uma nuvem molecular, é a perturbação que precisa acontecer ali para desencadear o processo, o colapso que resulta na formação estelar. Então, esses braços espirais estão associados a estrelas jovens. E quando a gente observa os aglomerados abertos, né, que a gente comentou, acho que na aula anterior, que são os aglomerados de estrelas que se encontram no disco e são estrelas jovens, quando a gente observa a distribuição espacial desses aglomerados, a gente vê que eles se encontram, né, mais ou menos aqui numas linhas. E essas linhas, nessa projeção espacial, correspondem então aos braços espirais da nossa galáxia, que a gente não consegue ver na galáxia inteira, né, só na vizinhança do Sol, porque os aglomerados mais distantes no disco eles já são muito obscurecidos pela poeira, então a gente não consegue observar os mais distantes, mas os que estão mais próximos a gente observa e a gente consegue ver os sinais então da estrutura espiral da nossa galáxia. E aqui é uma reconstrução disso, né? Isso é um exemplo com os aglomerados abertos, mas a gente também consegue mapear isso, por exemplo, pela distribuição do hidrogênio na nossa galáxia, que aí a gente mede nas ondas de rádio e a gente consegue ver muito distante. Então isso aqui é uma reconstrução mais moderna, mais atual, de como são os braços espirais da nossa galáxia. Claro que a gente não vê a nossa galáxia dessa forma, mas a gente consegue, através das observações daqui do Sol, reconstruir como a gente veria se a gente estivesse fora. E a nossa galáxia aparentemente tem essa estrutura com 4 braços espirais, né? Alguns deles recebem alguns nomes aqui, mas é só para comentar que hoje a gente sabe, de maneira razoável, como é a estrutura dos braços espirais da nossa galáxia, que o Sol está próximo de um deles, do que a gente chama do braço de Órion. E como eu comentei já, né, a poeira ela atrapalha muitas observações e a gente simplesmente não consegue observar o que está do outro lado da nossa galáxia, né? Tem bastante poeira aqui na região do bojo, né, quando a gente olha na direção do centro da nossa galáxia, e aí a gente não consegue observar bem o que está para lá do centro da nossa galáxia. Está obscurecido e dificilmente a gente consegue acesso a esse tipo de informação, porque realmente é difícil de acessar. Mas no infravermelho e no rádio a gente consegue, porque a poeira ela é mais ou menos transparente, mas mesmo assim a gente não chega a observar bem
isso que está do outro lado, mesmo nesses comprimentos de onda. É bem obscurecido mesmo. E para completar, né, essa parte, eu falei para vocês que não é só na forma que essas estruturas se diferenciam uma da outra. Elas também se diferenciam com termos das propriedades das estrelas que formam essas estruturas. Então aqui é só comentando, né, uma classificação das estrelas que foi feita lá em 1940, que as estrelas foram divididas em duas populações diferentes, a população 1 e a população 2. Hoje em dia a gente tem uma visão muito mais detalhada disso, a gente sabe que tem mais diferença do que a gente colocaria em só duas classes entre as populações que estão presentes numa estrutura e na outra, e inclusive as estrelas, né, que estão numa estrutura, elas têm diferentes propriedades. Mas esse tipo de visão, para um curso introdutório, eu acho que está ok. Então a gente divide as estrelas em dois tipos de população. A primeira, né, população 1, são estrelas que são ricas em metais. Então, quando a gente observa lá as linhas de absorção do espectro dessas estrelas, a gente observa que tem mais metais, que é tudo que não é hidrogênio e hélio. Essa população ela é mais azul que a população 2. Isso é um indício que essa população ela contém estrelas mais jovens do que a população 2. Não necessariamente todas as estrelas são mais jovens, mas significa que essa população contém estrelas mais jovens, que são as mais azuis. E as estrelas dessa população se encontram distribuídas principalmente na região do disco da nossa galáxia e apresentam um movimento circular. Então elas estão hoje no disco, elas se mantêm no disco da galáxia porque a órbita delas em torno do centro da galáxia é uma órbita no plano desse disco. Já as estrelas de população 2 são estrelas mais pobres em metais e mais vermelhas. Se a gente junta essas informações, faz sentido com o que a gente vem estudando anteriormente, que as mais vermelhas, né, uma população estelar mais vermelha, é uma população estelar mais velha. E ela é mais pobre em metais porque ela se formou no início do universo, né, ela se formou num tempo mais distante, e essa população que se forma depois, que contém estrelas mais jovens, é mais rica justamente porque as diferentes gerações de estrelas foram enriquecendo o meio interestelar com os elementos que são produzidos durante a evolução delas. Então isso faz sentido, né, com o que a gente vem estudando. E, estão completando, né, que são as estrelas mais pobres em metais mais vermelhas, e elas têm órbitas que se distribuem ao longo, né, de toda essa distribuição esférica em torno da galáxia. Então elas compõem o bojo, né, lá no centro e o halo. As estrelas que compõem o bojo não são iguais às estrelas que estão no halo, então isso aqui já é uma simplificação, né, do que a gente conhece hoje. Inclusive no disco, né, a gente tem um disco espesso, um disco fino, a gente tem diferenças nas composições químicas e nas órbitas, mas é uma simplificação razoável. E justamente por ter, né, essas órbitas distribuídas esfericamente, essas estrelas elas não estão ali, da população 2, elas não estão confinadas no plano do disco. A gente encontra elas espalhadas por toda essa distribuição esférica em torno da nossa galáxia. Certo. Deixa eu passar para a próxima aqui. Então aqui, só para resumir um pouco nessas estruturas, nossa galáxia tem o disco, que é formado principalmente pelas estrelas de população 1, que são as estrelas jovens e ricas em metais, ali com órbitas confinadas no plano do disco. É onde a gente encontra os aglomerados abertos, por exemplo, que são aglomerados jovens, então eles têm que estar associados a regiões de formação estelar, que são as regiões H2, as nuvens moleculares, que a gente encontra no disco da nossa galáxia. Então, é no disco da galáxia que estão formando novas estrelas na nossa galáxia, é onde está o gás. Tem também o bojo, né, com estrelas de população 2. Na prática, hoje a gente sabe que essa população de estrelas é diferente da população do halo, mas elas são mais parecidas entre si do que parecidas com a população do disco. E também a gente sabe que no bojo, né, no centro da nossa galáxia, existe um buraco negro supermassivo,
Né? Quando eu falei sobre buracos negros, eu mostrei para vocês um vídeo, então eu pulei essa parte, mas já mostrei para vocês um vídeo mostrando as estrelas no centro da nossa galáxia orbitando o buraco negro central. Né? E o halo é para terminar, né? O halo é uma estrutura esférica que existe em torno do disco da nossa galáxia, em torno da galáxia como um todo, e é onde se encontram estrelas de população 2, né? Estrelas velhas, estrelas mais vermelhas, mais pobres em metais, e com órbitas que não estão confinadas no plano do disco. Inclusive tem estrelas com órbitas retrógradas no halo, mas eu já estou adiantando porque a gente vai falar na próxima parte. E é onde se encontram também os aglomerados globulares, são os aglomerados de estrelas mais velhas, inclusive os que foram usados pelo Shapley para determinar a estrutura, né, a distribuição da nossa galáxia. Então, sobre as componentes da galáxia, era isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre dinâmica. Essa parte eu vou passar um pouco mais rápido, né, justamente para não entrar em tanto detalhe, mas tem algumas coisas que são muito importantes relacionadas à dinâmica da nossa galáxia que vale a pena comentar, principalmente a presença de matéria escura. Né? Estudando a dinâmica das estrelas da nossa galáxia, que a gente sabe que precisa existir matéria que a gente não está observando, que a gente não vê, mas que a gente observa os efeitos dessa matéria na dinâmica das estrelas que a gente vê. Então a gente infere que deve existir matéria escura na nossa galáxia. Então vamos seguir para essa parte, né? Então, tudo que eu falei da estrutura da galáxia foi sem entrar em detalhes sobre a dinâmica disso, mas tudo isso está em movimento. Né? As estrelas elas estão se movimentando do mesmo jeito que os planetas orbitam o Sol, as estrelas orbitam o centro da nossa galáxia. Não é exatamente do mesmo jeito, porque a forma, né, a velocidade dessa órbita, o período dessa órbita, dependem de como a massa é distribuída. No caso do sistema solar, a gente tem um caso bem específico, que é uma concentração de massa que a gente pode considerar pontual, no caso do sistema solar, e os planetas orbitando essa massa pontual. É o que a gente chama de uma órbita kepleriana, né? Porque o Kepler foi o primeiro a descrever esse tipo de órbita. No caso da nossa galáxia, as órbitas não são keplerianas, porque não tem uma distribuição, uma concentração de massa central num ponto e um espaço vazio. Tem toda uma distribuição de massa do centro até a posição da estrela, e toda essa massa que está interna à posição que a estrela ocupa afeta a dinâmica dela. Então, é um pouco mais complexo para a gente determinar a órbita. No caso de uma órbita kepleriana, ela está sempre confinada num plano e ela é uma órbita elíptica, né? Uma órbita fechada elíptica. Já no caso da órbita das estrelas na galáxia, ela é um pouco mais complexa do que isso. Algumas podem se aproximar de uma órbita circular, mas é comum que as estrelas tenham uma órbita, não sei se vocês veem o mouse, mas uma órbita que faz uma coisa desse tipo aqui. Ela fica fazendo tipo uma rosácea orbitando o centro da nossa galáxia. E também a órbita não necessariamente está confinada no plano do disco. Né? Quando eu estava falando das estrelas de população 1, eu falei que está tudo confinado no plano do disco, mas não é exatamente assim. Né? Existe um movimento vertical, só que ele é muito menor do que o movimento no plano do disco, mas existe um movimento vertical justamente por conta da distribuição vertical também da matéria. Né? Esse disco ele tem uma espessura e isso também afeta a órbita das estrelas. Então aqui é basicamente o que eu comentei sobre no sistema solar a gente tem uma órbita que é kepleriana. E o que é importante, né, mencionar aqui sobre a órbita kepleriana é que a velocidade de rotação, né, a velocidade da órbita, ela diminui com a distância. Isso é uma coisa que a gente consegue inferir através da lei da gravitação, que quanto mais distante o planeta está do Sol, menor é a velocidade dele. Isso também está relacionado com o período, por exemplo. Né? Quanto mais distante, maior é o período da translação do planeta. E aqui representa bem isso, né? Para Mercúrio, por exemplo, a velocidade é alta, para Vênus, Terra, Marte vai diminuindo. Na nossa galáxia, não é isso que acontece. Né? A gente tem, tudo isso a gente consegue prever através
da lei da gravitação. E quando a gente tem um corpo rígido, né, uma distribuição, ou então uma distribuição uniforme da matéria, ocorre um efeito diferente desse que a gente observa na órbita kepleriana. Ao invés da velocidade diminuir com a distância, ela aumenta com a distância. Isso está relacionado, eu não vou entrar em detalhe das contas, mas isso está relacionado com a quantidade de massa que tem internamente a posição da estrela. Quanto mais massa, maior é a força gravitacional, e se essa massa for distribuída de forma uniforme, o efeito é esse efeito de aumentar a velocidade. Então, quanto mais distante você está do centro, maior é a velocidade. Isso enquanto tem massa. A partir do momento que não tem mais massa, né, que a massa deixa de aumentar conforme a massa interna da estrela deixa de aumentar conforme você se afasta, você cai num problema que seria análogo ao problema dos planetas, com a massa toda concentrada no centro. Então você observaria uma órbita kepleriana a partir desse ponto onde a massa deixa de aumentar. Como a maior parte da massa na nossa galáxia, a massa estelar, né, da nossa galáxia está concentrada próxima do centro da galáxia, isso é o que a gente esperaria observar. Então, no centro, onde a massa está concentrada, a gente veria a velocidade aumentando conforme a gente se afasta, justamente porque a massa interna da estrela está aumentando conforme a gente se afasta, e a partir do momento que a densidade já diminuiu, a gente esperaria ver uma órbita kepleriana, porque a partir de então a massa interna da estrela não aumenta tanto conforme a gente se afasta. Aí cai ao caso análogo ao do sistema solar. Só que na prática não é isso que a gente observa. Quando a gente... Deixa eu ver se... Aqui é só comentando que não é uma tarefa muito fácil a gente medir a velocidade das estrelas em diferentes posições, mas só comentar que a gente consegue medir isso principalmente medindo a velocidade de regiões H2. Na prática, a gente mede o efeito Doppler nessas regiões H2, e aí a gente tem só, na verdade, uma projeção dessa velocidade, mas aproximando que essa órbita das regiões H2 é circular e conhecendo a distância até elas, a gente consegue inferir qual é a componente da rotação da velocidade que a gente está medindo. Então, assim, só para comentar que é difícil medir a velocidade, mas a gente consegue medir através das regiões H2. E quando a gente observa isso, a gente vê um efeito totalmente diferente do que a gente esperaria, né? Ao invés da velocidade aumentar até um certo ponto, e aí a partir do momento que a gente chega na concentração, na principal concentração de massa, a gente esperaria ver essa velocidade caindo, que a gente cai no caso análogo ao sistema solar. Só que na prática o que a gente vê é que essa velocidade aumenta, como a gente esperaria, só que ao invés de cair, ela chega num platô, até aumenta um pouco, e isso a gente só consegue explicar se conforme a gente está se afastando, a quantidade de massa que tem internamente também está aumentando. Só que quando a gente observa a densidade de estrelas, essa densidade ela diminui com a distância até o centro, então a gente esperaria que essa massa interna aumentasse cada vez menos conforme a gente se afasta do centro da galáxia. Só que não é o que acontece. Para a gente explicar esse tipo de curva de rotação usando a lei da gravitação, né, a gente assumindo que a lei da gravitação é válida, e a gente não conhece nenhum outro caso em que ela não seja, a gente observa em várias escalas a lei da gravitação acontecendo, e esse é o único caso que a gente não conseguiria explicar, né? Então aqui a gente pensa que ou a lei da gravitação está errada num caso específico, por algum motivo, né, a gente não conhece bem a lei da gravitação, ou existe uma quantidade de massa distribuída nesse espaço que a gente não está vendo. E isso, hoje em dia, a explicação mais aceita é que existe uma quantidade de matéria ali que a gente não vê. E qual seria a explicação, né? Como é que é a natureza dessa matéria? É uma matéria que interage gravitacionalmente, então tem massa e tem atração gravitacional causando essa órbita, mas é uma matéria que não interage de maneira eletromagnética, ou seja, ela não emite nem absorve luz. Então a gente não consegue ver, a gente não vê nem a emissão nem a absorção desse tipo de matéria.
Quando a gente vai falando de cosmologia, de outras galáxias, né, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês outras evidências de que existe matéria no universo que a gente não está vendo, que não interage, mas que interage gravitacionalmente, mas não interage com a luz. Então, hoje em dia, a explicação mais aceita para a curva de rotação que a gente observa da nossa galáxia é que existe uma distribuição esférica, mais ou menos, de matéria escura na nossa galáxia e, inclusive, tem mais massa essa distribuição de matéria escura do que a massa estelar que a gente, de fato, está vendo. Mas, como eu falei, isso aqui a gente conseguiria explicar tanto com a lei da gravitação que a gente usa estando errada, né, a gente precisando reformular essa lei, quanto com a presença de matéria escura. Só que existem outras evidências, né, como as lentes gravitacionais e como a distribuição, né, também de matéria em aglomerados de galáxias. Tanto essas outras evidências mostram que existe de fato, né, o que a gente está prevendo de matéria que a gente não vê, que não interage com radiação eletromagnética, mas interage gravitacionalmente. Qual é a natureza disso? É uma excelente pergunta, a gente não sabe ainda, a gente não entende o suficiente, a gente só sabe que essa matéria está lá. Então, é só mostrando para vocês mesmo, né? Eu mostrei muita coisa que a gente aprendeu desde 1920 a respeito da nossa galáxia, e como todo esse conhecimento foi construído ao longo de 100 anos, vocês veem que não é uma coisa que está fechada, né? Existem ainda aspectos desse quebra-cabeça para a gente montar qual é a estrutura da galáxia, do universo, que a gente ainda não conseguiu encaixar, né? A gente tá num caminho que a gente vai aprendendo coisas novas, mas eu tenho certeza absoluta que daqui 100 anos a gente vai um curso desse tipo seria completamente diferente, porque já teria muito mais informação do que a gente tem hoje a respeito disso. Seria o dobro de tempo desde que a gente descobriu que a nossa galáxia é, de fato, uma galáxia e que existem várias outras no universo. Então, é um conhecimento que está sendo, de fato, construído conforme a gente está trabalhando atualmente. É uma coisa muito recente. Então, deixa eu ver aqui. Uma outra coisa muito interessante da gente comentar é a velocidade, né? Acho que eu já comentei isso numa aula passada, a velocidade do Sol e o tempo que ele leva para dar uma volta na galáxia. Então, o Sol ele tem uma velocidade de 200 km por segundo. Então, a gente acha que está parado aqui, né? A gente não está parado. A Terra está girando em torno do Sol com uma velocidade aí da ordem de 20 km por segundo, 10, 20 km por segundo. Mas, além disso, o Sol está se movimentando com relação ao centro da nossa galáxia numa velocidade maior ainda de 200 km por segundo. Só que como a galáxia é gigantesca, né, distâncias são literalmente astronômicas, né, mesmo com essa velocidade altíssima, km por segundo, né, 200 km por segundo, o Sol ele leva mais do que 200 milhões de anos para dar uma volta na galáxia. Então deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho. Deixa eu ver, cadê minha calculadora? Vou fazer aqui no computador rapidinho. O Sol tem 4,7 bilhões de anos e ele leva 200 milhões de anos mais ou menos para dar uma volta. Então o Sol, desde que ele nasceu, ele não completou ainda 24 voltas em torno da nossa galáxia. Então realmente uma dinâmica diferente, né? Enquanto no sistema planetário a gente sabe que já atingiu uma estabilidade, porque os planetas já deram várias voltas em torno do Sol, né? A Terra dá uma volta por ano, ao longo de 4,7 bilhões de anos já foram 4,7 bilhões de voltas, mas no caso da rotação da galáxia, o Sol deu menos de 24 voltas. Então é um sistema que ainda está atingindo um estado de equilíbrio. E tem uma curiosidade aqui, né, que na última vez, né, que o Sol passou pela mesma região que ele está, né, um ano galáctico atrás, a Terra ainda estava no período Triássico. Então realmente uma coisa que acontece numa escala de tempo diferente do que a gente está acostumado para órbitas no sistema solar e órbitas planetárias no geral, né, que a gente viu que duram alguns dias em alguns casos. Tá. Aqui é só entrando em um pouco mais de detalhes sobre o que eu falei, mas é tudo coisa que eu já comentei.
Só destacando, né, que eu não dei o nome para isso, mas a gente chama de rotação diferencial quando a como é que fala? A velocidade depende da posição, né, da distância que você está. Num corpo rígido, o que acontece é só essa parte aqui do que está descrito, nessa velocidade aumentando linearmente com a distância. E quando tem qualquer variação disso daqui, é o que a gente chama de rotação diferencial. Significa que uma parte do corpo, né, ou então, no caso das estrelas na galáxia, as estrelas que estão mais distantes giram com uma velocidade diferente das estrelas que estão mais próximas. E isso isso afeta muito a forma como a gente descreve os braços espirais. Então aqui entrando em detalhe nas contas, né, que eu falei que eu não ia entrar, justamente para explicar a questão da massa que está faltando. E a presença de matéria escura, que a gente só consegue explicar se existe mais massa do que a gente está vendo. Então isso aqui, se vocês quiserem olhar com mais detalhes, vocês podem ler. Mas aqui eu vou, como eu já falei, né, não vou voltar para entrar em mais detalhes. Então aqui é só para finalizar, né, sumarizar essa questão da matéria escura. Ainda existem cientistas que trabalham com a hipótese de que a gravitação está errada. Né? Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, as pessoas costumam chamar de teorias F de R, né? F e R entre parênteses, que seriam correções que precisam ser aplicadas na lei da gravitação para explicar esse tipo de órbita sem precisar da presença de matéria escura. Então tem gente trabalhando nisso hoje, mas como eu falei, existem outras evidências da presença de matéria escura no universo. Então está tendendo mais para o lado de que existe matéria escura. Mas é aquele caso que eu falei, é um caso análogo ao que eu comentei para vocês do Curtis e o Shapley. Tem alguns cientistas defendendo uma posição, outros cientistas defendendo outras, todos tentando explicar as observações. Então a gente constrói modelos tentando explicar as observações. No geral, os modelos conseguem explicar as observações, mas só o tempo vai dizer se a gente está certo, né, se existe matéria escura, ou se é uma lei de gravitação diferente. A gente está num caso análogo em que a gente ainda está construindo esse conhecimento. Não quer dizer que a gente... o cientista ele não entende do assunto. Esse é o trabalho do cientista, construir modelos através das observações para explicar o universo que a gente vê. E a gente vê um caso que a gente está construindo isso, né, a partir das observações que são feitas hoje. Para mim, poder participar desse tipo de coisa é muito, muito gratificante. E só destacando que pode ser isso que eu comentei, de um material que interage só gravitacionalmente, não interage eletromagneticamente, pode ser um gás, né, que emite tão pouca radiação que a gente não vê, pode ser erros na teoria da gravitação, ou pode ser uma coisa totalmente diferente que a gente não pensou ainda. A questão é que existem essas observações e a gente consegue explicar se existe ali a matéria escura. Então eu, particularmente, eu acredito que nessa opção da matéria que interage gravitacionalmente, mas não eletromagneticamente, porque existem outras evidências, como eu vou mostrar nas próximas aulas. E aqui é só algumas sugestões se vocês quiserem ler mais sobre esse assunto. Agora, para fechar, né, essa aula de hoje, vamos só comentar um pouco os braços espirais. Essa parte da dinâmica ela é mais complexa ainda, então também não vou entrar em muito detalhe, mas é só comentar, né, como surge esse tipo de estrutura dos braços espirais. Tá. Se a galáxia girasse como um corpo rígido, né, como eu mostrei, imagina um CD, né, desenha ali um braço espiral nesse CD e fica girando, qualquer disco, né, pode ser um CD. Você vai ver que vai girar, vai manter a estrutura espiral, beleza, perfeito. Só que isso só funcionaria se todas as estrelas da galáxia girassem como um corpo rígido. E a gente viu que isso não é o caso. A gente tem essa componente de rotação que funciona como um corpo rígido
até uma determinada distância, e a partir dessa distância a gente tem um platô, que indica que existe uma quantidade de matéria que vai aumentando ali conforme a gente se afasta, mas não de maneira uniforme para resultar nessa rotação de corpo rígido. Então, essa rotação do CD não é capaz de explicar a presença dos braços espirais e a estabilidade dos braços espirais. Isso só conseguiria explicar a parte interna daqui. Então, e outra coisa, se as estrelas que fazem parte do braço espiral estão sempre ali no braço espiral, não dá para explicar com esse tipo de rotação, porque esse tipo de rotação é diferencial. Então, por exemplo, as estrelas que estão mais distantes demoram mais para dar a volta do que as estrelas que estão mais próximas, e aí essa parte interna do braço espiral daria a volta mais rápido do que a parte externa, e isso ia acabar enrolando o braço espiral com o tempo. Então não tem como ser a rotação das estrelas que formam os braços espirais se os braços espirais são estáveis. E as observações das outras galáxias indicam para a gente que os braços espirais são estruturas estáveis presentes nas galáxias. Então não tem motivo nenhum para a gente acreditar que os braços espirais eles estão enrolando com o tempo, se tornando cada vez mais comprimidos, que é o que aconteceria caso fosse a rotação das estrelas que originasse os braços espirais. Então isso aqui, eu vou botar um link para vocês na descrição, se vocês quiserem ver com mais detalhe. Tem uma animação que mostra justamente isso que eu falei. Se fossem as estrelas formando os braços espirais, o que aconteceria com eles? Né? Na verdade, são as estrelas que formam, tá? Não é a rotação das estrelas que forma os braços espirais. E se fosse com esse perfil de curva de rotação, né, que a gente chama esse tipo de relação entre a velocidade e a distância até o centro, com esse perfil que a gente observa para a Via Láctea, o que aconteceria com os braços espirais é isso que está representado aqui. Então, inicialmente, a gente teria algo desse tipo, e as estrelas que estão na parte mais interna, elas completariam a volta mais rápido do que as estrelas que estão na parte mais externa, e isso faria com que os braços espirais se enrolassem com o tempo. Isso não explica a estabilidade que a gente observa nos braços espirais. Então não pode ser essa a explicação. A explicação na prática, eu vou tentar não entrar em muito detalhe, mas o que explica mesmo os braços espirais são ondas de compressão. Então, deixa eu ver, acho que o próximo slide dá para explicar isso melhor do que está aqui, mas o que forma a estrutura espiral não são sempre as mesmas estrelas fazendo parte do braço espiral. É uma onda de densidade que gira em torno da galáxia, e conforme essa onda de densidade gira, ela forma essa estrutura aqui. Imagina que você vai girando esses círculos, né, de maneira independente, cada um com uma velocidade independente, uma velocidade diferente. Você acaba formando esse tipo de estrutura aqui, e essa estrutura aqui ela representa o perfil de densidade na galáxia, e esse perfil de densidade é o que forma, então, essa estrutura espiral. Deixa eu ver. No link que eu falei que eu vou colocar tem essa animação, então eu sugiro que vocês olhem lá para entender o que está acontecendo. Mas para explicar melhor essa imagem aqui, eu acho que explica de maneira mais, como se diz, está mais relacionada com o nosso dia a dia, né, que a gente consegue explicar essa estrutura espiral usando um congestionamento no trânsito. Então você imagina o seguinte, o trânsito está fluindo bem, e aí chega uma região, né, um carro aqui freou, e os carros de trás tiveram que frear também. E aí vai aumentar a concentração de carros nessa região aqui. E é justamente isso que acontece nos braços espirais. É uma região onde aumenta a concentração. Então, esses carros aqui eles vão ficar mais próximos um do outro, e vai parecer aqui que tem mais carros nessa região aqui. Só que esses carros que estão na frente, eles vão seguir, né? Na verdade, aqui ele está representando o caminhão como sendo a causa
desse congestionamento. Então imagina que esse carro aqui ele ficou mais lento, porque ele estava ultrapassando o caminhão, e aí, depois que ele ultrapassa, ele consegue seguir. Então, nesse momento aqui, nesse ponto, ele fazia parte do braço espiral, né? Vamos colocar assim. E, a partir do momento que ele passou, ele vai embora. Os outros carros que estão chegando, eles vão ter que diminuir a velocidade e eles vão passar a fazer parte do congestionamento que está aqui. Até o outro carro, por exemplo, o carro verde, chegar aqui, passar e vai embora. Aí esse outro carro aqui, esse carro vermelho que estava lá para trás, agora chegou no congestionamento. Então o congestionamento está andando, os carros estão andando, mas o congestionamento está andando, então os braços espirais estão girando em torno da galáxia, os carros estão andando, então as estrelas estão girando em torno da galáxia, mas está formando aqui, numa determinada região, um aumento de densidade que nem sempre que não é formado sempre pelos mesmos carros. Ou seja, os braços espirais não são formados sempre pelas mesmas estrelas. Então aqui, por exemplo, o carro amarelo ele faz parte do congestionamento, depois ele vai embora. Depois vem o carro vermelho, vai fazer parte do congestionamento, depois ele vai embora. Então, com as estrelas e os braços espirais, acontece a mesma coisa. Né? É uma região de aumento de densidade, como está representado pelo congestionamento aqui. Em alguns momentos, uma estrela faz parte desse aumento de densidade, depois ela deixa essa parte. Então, as estrelas estão girando com uma velocidade e esse perfil de densidade está girando com uma outra velocidade. Mas isso cria uma região com maior densidade, cria, então, no caso da nossa galáxia, a estrutura dos braços espirais. Então, se vocês entrarem, né, o link está aqui, mas eu vou colocar na descrição também, ele mostra uma animação justamente disso que eu falei. Então, tem as estrelas girando com a rotação diferencial, né? Então, nesse link tem a animação dessa figura aqui. Então, tem essas estrelas girando com a rotação diferencial. Essas aqui dão uma volta mais rápido do que essas aqui. E somado a isso, tem um perfil de densidade que está girando, né, em torno do mesmo centro. E quando você junta as duas coisas, o perfil de densidade e a rotação diferencial das estrelas, a gente observa a formação dos braços espirais. Deixa eu ver se tem uma figura aqui. Não, tá. Então, é justamente isso. Essa aqui é a segunda possibilidade, né? A primeira era que as estrelas, a rotação das estrelas formaria os braços espirais. Não é isso que acontece. O que acontece na prática é essa onda de compressão, né, que pelo exemplo lá do engarrafamento era representado pelo movimento do caminhão, né, onde formava ali uma concentração maior de carros. Existe também uma onda de compressão que se propaga no disco da galáxia, que está girando também em torno da nossa galáxia, e a órbita das estrelas, somada a essa onda de compressão, forma essa estrutura dos braços espirais. E aí tem toda uma questão dinâmica aqui, que na parte mais interna a estrela gira mais rápido do que o braço espiral. Então, por exemplo, imagina que o braço espiral está fixo, a estrela ela chega no braço espiral e ultrapassa o braço espiral. Na parte mais externa, as estrelas giram mais devagar do que a estrutura espiral da galáxia. Então, é o braço espiral que ultrapassa a estrela nessa parte. E existe um raio aqui, né, que a gente chama de raio de Lindblad, raio de corrotação, que são raios em que as estrelas e o braço espiral giram com a mesma velocidade. Só que é muito difícil visualizar isso sem ver isso aqui se mexendo, então eu sugiro que vocês entrem nesse link aqui que eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês verem o que está acontecendo. As estrelas estão girando e essa estrutura espiral está girando, mas o que é interessante perceber é que as estrelas entram e saem dessa estrutura espiral, mostrando que não são sempre as mesmas estrelas que formam os braços espirais da galáxia. Claro que isso é bem complexo do ponto de vista dinâmico,
mas do ponto de vista conceitual, é só a gente pensar que é uma onda de densidade fazendo com que as estrelas elas se agrupem, né? A onda ela vai varrendo o, o plano do disco e conforme ela vai varrendo, ela vai comprimindo, né? De certa forma, é como se as estrelas ficassem comprimidas onde está essa onda de densidade. É só a gente pensar no trânsito, no engarrafamento, que vai se deslocando e não são sempre os mesmos carros que fazem parte do engarrafamento, mas é uma onda de densidade que vai se deslocando. Então eu acho que eu vou parar por aqui. Essa parte final ela não é tão importante assim. A gente vai comentar sobre as outras galáxias. Então, para a aula de hoje era isso, pessoal. Então, a gente encerra o assunto sobre a nossa galáxia. E na próxima aula, a gente vai falar sobre as outras galáxias, né? Os diferentes tipos de galáxia, outras evidências de matéria escura, evidências de energia escura, expansão do universo. Então, o próximo assunto também é bem interessante. E por hoje era isso. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.